Vamos para a palavra, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A partir do versículo 1, tá? Mateus 25, a partir do versículo 1. A parábola das 10 virgens nós vamos falar hoje. NVI, né? Isso. Vamos ler até o 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. O versículo 10 diz assim: saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Para encerrar: portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Aleluia. O tema é: portanto vigiem. O tema para nós hoje é vigilância. Essa parábola, que é uma história que Jesus conta, ele traz parábolas para descrever, representar como é o reino dos céus. O Senhor usa de parábolas para trazer lucidez, para explicar, ficar mais claro para as pessoas entenderem. Então, essa parábola das 10 virgens traz um alerta escatológico para a gente, para dizer: olha, Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Amém, igreja? Jesus está voltando, Ele está mais perto hoje do que ontem. A volta dele hoje, 2025, está muito mais próxima do que nós imaginávamos o ano passado. Os sinais que a própria Bíblia em Mateus 24 fala, já está se cumprindo. Então ele começa a falar: olha, eu estou voltando. Ele está à porta, ele está para se encontrar com a noiva. Mas também a mensagem de hoje é um chamado, meus irmãos, é algo que nós precisamos estar atentos, à vigilância hoje do nosso espiritual, a nossa vida diária espiritual. Como está hoje a sua vida? Você as 5 virgens prudentes, ou você tem sido aquelas insensatas ou imprudentes? Em qual categoria nós nos encaixamos hoje? É muito comum, se eu perguntar a você de pronto responder: pastor, eu sou as virgens prudentes, eu tenho óleo. Será que nós temos? Como será que tem sido a nossa vida? Aqui eu trouxe três situações em comum dessas 10 virgens. A Bíblia aqui relata 3 situações em comum. Em primeiro lugar, todas elas eram virgens. A Bíblia fala que as 10 eram virgens. Elas tinham um aspecto de pureza, elas estavam em santidade, elas estavam querendo buscar o noivo, então todas eram virgens em santidade. A Bíblia fala que sem santidade ninguém
ninguém verá o Senhor. Nós precisamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar ao Senhor, o Rei dos Seis, verdadeiramente, com a nossa vida, e entregar o nosso melhor ao Senhor. Amém, igreja? Mas tem algo em comum também nessa passagem, que todas elas, além de serem virgens, todas elas esperavam o noivo, amém? As 10 estavam no mesmo propósito, esperando o noivo. Eu digo que essa passagem, essa parábola das 10 virgens, ela é uma parábola para a igreja de hoje. Nós estamos reunidos aqui num único propósito, meus irmãos. Nós não viemos ver uma palestra de coaching hoje, nós não viemos se preparar aqui para um cursinho, nós não viemos aqui para trazer alegria somente, não. Nós nos reunimos aqui primeiramente para adorar ao Senhor, o Rei dos Seis, para ouvir a mensagem do Senhor, porque nós, como aquelas virgens, como a noiva, nós estamos aguardando o noivo esperado, amém, meus irmãos? Nós nos reunimos aqui com esse propósito, porque nós temos desejo de aguardar ansiosamente, desejo de ver a volta do Senhor. Então todos estavam como a igreja aguardando, mas tem algo também em comum, e isso é complicado. Todas as 10 virgens, a Bíblia fala que adormeceram. Diga comigo, adormeceram, meus irmãos. A Bíblia não faz distinção daquelas que tinham óleo e aquelas que não tinham, o azeite, o óleo. Aquelas 5 que eram prudentes, que tinham azeite, a Bíblia fala que também dormiram. Mas a Bíblia também fala que as que não tinham também igualmente dormiram, ou seja, a Bíblia fala que na espera do noivo, como o noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Ou seja, nós temos que tomar um cuidado hoje. Essa palavra hoje é de advertência para mim e para você, para falar: oh Deus, me acorda hoje. Você pode, você mesmo, falar com o Senhor: Senhor, me acorda hoje, Pai, me desperta do sono se eu estou dormindo, Senhor, se eu estou cansado. Essa palavra hoje é para que o Espírito Santo te renove, amém, meus irmãos? Se você estava na expectativa do noivo, Deus está demorando, Jesus está demorando para voltar, eu vou viver minha vida, eu vou descansar. Não, essa palavra hoje diz: acorde, porque o Senhor está voltando, amém? A volta dele está mais perto do que nós imaginamos, e Ele trouxe eu e você aqui para dizer: é tempo de nós acordarmos do sono. Todas 3 eram virgens, todas estavam aguardando o noivo, mas todas também dormiram. Nós vivemos hoje, meus irmãos, em dias, e cada vez mais a necessidade é maior, de que nós precisamos estar com azeite cheio, e também com os nossos muros restaurados hoje na presença do Senhor. Vivemos mais, meus irmãos, em dias que precisamos ter reserva do azeite. Jesus disse que os últimos dias não seriam bons. Ele disse: vocês vão viver dias maus. E Ele disse que seriam muitos dias. Então por isso que nós precisamos ter azeite de sobra na vasilha. Se você só simplesmente pegar a sua lâmpada, a sua lamparina, e você levar só o azeite para aquela caminhada, pode ser que vai faltar, pode ser que você vai enfrentar dias, meus irmãos, que vai precisar de mais azeite, e o Espírito Santo hoje está nos convocando a nós entendermos que nós precisamos encher a vasilha de azeite para a glória dEle, amém? Como isso, pastor? Nós precisamos voltar à essência, aleluia. Está lá, precisamos voltar à essência. O que é a essência, meus irmãos? É quando você conheceu o Senhor Jesus, e quando você queria conhecer Ele cada dia mais. Quando passava-se as horas, você falava: eu quero voltar para o culto, eu quero voltar a ouvir a voz do Senhor, eu tenho desejo de louvar a Deus, eu quero estar me ajoelhando. Quantos dias faz que você não se ajoelha mais na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não pega a Bíblia para você ler? Quantos dias que você não chora mais na presença do Senhor, não de tristeza ou por necessidade, mas chorar na presença dEle de alegria, porque o Espírito Santo habita em você? Meus irmãos, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós temos visto muitas igrejas, meus irmãos, crescerem, nós temos visto cada esquina tem dezenas de igrejas, e glória a Deus por isso. Nós temos investido em som bom, nós temos investido em espaço maior, mas tudo isso é bom, mas isso não é a essência. A essência é como você
está vivendo com o Senhor, é lá na sua intimidade. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6, entra no seu quarto, você quer agradar o seu pai, fecha a porta, vai lá no seu secreto, porque quando você estiver no secreto, o Deus que te ouve, que te vê no secreto, Ele te recompensa publicamente. Aleluia. Temos uma necessidade de voltar à essência. Temos uma necessidade de ouvir a voz do Senhor novamente. Aquelas prudentes, meus irmãos, a Bíblia compara aquelas que tinham o azeite era a presença do Senhor. Aquelas que tinham de sobra, que não tinha carência da presença do Senhor, porque mesmo quando estava aguardando o noivo, elas estavam dispostas, meus irmãos, a continuar na presença do Senhor, mesmo que o noivo demore, ela vai dizer: eu tenho o azeite. Nós precisamos voltar à essência. Aleluia. Voltar à essência, meus irmãos, é você ter o desejo ardente de buscar ao Senhor. Muito mais que uma comida gostosa que você se alimenta, uma água que nós queremos beber, a necessidade é estar na presença do Senhor. Nós somos que nós temos uma igreja, olha que coisa mais linda, meus irmãos. Nós temos um espaço para cultuar. Às vezes nós nem fazemos tanta questão, às vezes nós nem fazemos tanta questão assim. Eu tive com a Paulinha na semana passada lá em Santiago, no Chile, e nós tínhamos visto que tinha algumas igrejas, e nós chegamos um dia, nós falamos assim: vamos visitar à noite uma igreja evangélica. Eu queria aprimorar meu espanhol, meus irmãos, né, para ouvir. É verdade. E aí, nós ficamos lá quase uma semana, e nós sabemos que tem igreja lá, mas nós percorremos vários lugares, mas muitos, meus irmãos, a pé, de carro, tudo. Nós não vimos lá no centro uma igreja assim na avenida. E chegou um dia que eu e a Paulinha nós falamos assim: nossa, nós estamos sedentos de ouvir um louvor. Nós queremos ouvir uma palavra. E aonde nós passávamos não tinha uma pessoa pregando o evangelho, não tinha ninguém. E eu falei para ela: meu Deus, nós vamos aqui no Brasil, em São Paulo, todo lugar, toda esquina tem 1, 2, 3, 5 igrejas. E às vezes nós não damos valor, porque às vezes nós estamos preocupados só em participar, em fazer parte de um grupo, ou estar participando sentado de uma igreja. Não, nós precisamos ser a igreja de Cristo nesse tempo, meus irmãos, e ter a essência, o azeite, falar: Senhor, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero buscar mais do Senhor, eu quero ser cheio da Tua graça, da Tua presença, voltar à essência. Amém, igreja? Anotei aqui 4 pontos nessa palavra que eu destaquei, que eu queria falar com os irmãos. É que todas aquelas virgens tinham aparência, mas nem todas tinham preparo. Todas tinham aparência, eram virgens, parecia, mas nem todas tinham o preparo. As 10 virgens, como eu disse, representam a igreja. A igreja, meus irmãos, apenas 5 tinham o azeite suficiente. As outras 5 estavam querendo correr atrás. Não, o azeite tem que ser diário. Você tem que ter o preparo, não só a aparência. Você não tem que só falar que você vai a uma igreja, que você serve ao Senhor, que você é evangélico, católico, cristão. Você tem que ser um servo do Senhor. Você tem que se encher da presença de Deus. Você tem que desejar mais a presença do Senhor. Lá no Antigo Testamento, meus irmãos, em Êxodo, Deus dá uma ordem para o povo quando eles constroem o tabernáculo, e fala: olha, vai ter um lugar voltado lá, da direção ao lugar do átrio, do Santo dos Santos, e Deus prepara uma mesa, e Deus coloca lá o candelabro, as luzes, o calor tinha que estar lá, tinha que ter a presença do pão, tinha que ter a luz, mas o Senhor falou: olha, eu vou trazer o azeite. E Ele chama, meus irmãos, os sacerdotes, Ele chama as pessoas preparadas, e fala: vocês vão ter uma instrução diária. Todos os dias, vocês precisam pegar o azeite puro e bater esse azeite. Era um azeite mais especial, mais grosso, era um azeite preparado. E falou: todos os dias,
vocês têm que entrar no tabernáculo e vocês têm que repor o azeite. Por quê? Porque a lâmpada não pode se apagar, essa chama não pode se apagar. E ele dá uma instrução, porque o dia que apagar, a presença de Deus vai embora. Ou seja, ele chama os sacerdotes e eles falam: olha, vocês têm uma responsabilidade em vocês de provocar a presença do Senhor neste lugar. Meu irmão, Deus não precisava daquele óleo, Deus não precisava, Ele é Deus, Ele é autossuficiente, Ele não precisava daquilo, mas Deus estava dando uma instrução para os sacerdotes, Deus estava dando uma instrução para aquelas pessoas, dizendo: olha, o dever de buscar a presença é de vocês. E a Bíblia fala que hoje, meus irmãos, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e nós somos feitos sacerdotes, meus irmãos, de um Deus real, de um Deus maravilhoso. Mas isso também traz uma responsabilidade, porque diariamente nós precisamos colocar óleo, meus irmãos, nós precisamos estar com a nossa vasilha cheia, para que a presença do Espírito Santo não fuja, não saia, não se apague nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, aleluia. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O azeite representa a presença do Senhor. A Bíblia fala em Efésios 5,18: não vos embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher, sejam cheios com o Espírito Santo, sejam cheios do Senhor. Ele estava falando, os homens estavam mais preocupados, os homens estavam mais desejando mais a bebida, apenas aquela alegria momentânea. Ele fala: não, olha, o vinho leva vocês à libertinagem, mas eu quero dizer, se encham do Espírito Santo. Ele estava falando: olha, se encha, que você tem que desejar a presença do Senhor, desejem a presença do Senhor. Tinham aparência, mas não tinham preparo. Nós precisamos nos preparar, porque o noivo está voltando, amém, meus irmãos? O azeite revela quem está vigiando. O azeite revela quem está vigiando. Se você está vigiando, meu irmão, se você tem azeite, é porque você está vigiando. Se o seu azeite está faltando, meu irmão, é porque você não está vigiando, cuidado. O texto termina, o versículo 13 diz que Jesus fala: portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora da volta do Senhor. O azeite revela que nós estamos vigiando. Será que você está vigiando hoje, meu irmão? Será que nós estamos vigiando? A Bíblia fala aqui, versículo 6, que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Por que a Bíblia fala que é à meia-noite, meus irmãos? A meia-noite na Bíblia às vezes fala sobre trevas, fala sobre horas de tormento, fala sobre a luta que a Bíblia fala, a flecha que voa ao meio-dia e que assola a mortandade à meia-noite. Fala de dias difíceis. À meia-noite é quando nós menos esperamos, é quando vem trevas, quando vem surpresas, quando vem crises. Pode ser essa hora que o Senhor está vindo, voltando. Então se preparem, meus irmãos, se preparem, porque às vezes nós estamos no dia bom, somente buscando ao Senhor. No dia feliz eu estou querendo Deus, no dia triste não, no dia da dificuldade eu esqueço do Senhor, viu? Preste atenção. Não se esqueça do Senhor seu Deus, não se esqueça do Senhor seu Deus em nenhum tempo, porque Ele continua querendo habitar no meio do seu povo, aleluia. Lucas capítulo 21, versículo 36 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem, aleluia. As imprudentes, as nécias, as despreparadas, elas perceberam tarde demais que estava com pouco azeite, que elas não tinham reserva. A mensagem aqui não é para acusar, meu irmão, porque a Bíblia fala que as 10 tinham azeite. O problema estava na reserva do azeite. Estava aquelas que trouxeram na vasilha, aquelas que se prepararam. Essa que é a diferença de uma para outra. Estava naquela que sabia o que estava fazendo, e desejando o noivo ardentemente, falou: não vou deixar faltar o azeite.
O azeite revela que você está vigiando. Eu falei aqui no primeiro culto, meus irmãos, na vida espiritual, a unção que o Senhor derramou sobre você, você não pode transferir para ninguém, amém, meus irmãos? A porção que Deus deu para você, você precisa buscar. Por mais que eu ame a vida de vocês, por mais que eu ame a vida da minha família, eu não posso chegar para o meu filho e falar: filho, olha, eu estou vendo que você está um pouquinho aqui distante, teu azeite está fraco, eu vou pedir para você, ó, vem aqui derramar um pouquinho do seu azeite, eu vou compartilhar o meu azeite com você. Não cola isso, não dá certo. Eu preciso encher a minha vasilha, ele precisa, a Gisele precisa encher a vasilha dela, nós precisamos encher as nossas vasilhas todos os dias. Nós precisamos estar na presença do Senhor constantemente, amém, igreja, aleluia. Não deixe, meus irmãos, ficar tarde demais para você descobrir que você precisa da presença do Senhor. Essa palavra é mais uma advertência hoje, e glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo ama as nossas vidas. Terceiro ponto que eu quero falar: fechem as brechas e restaurem os muros. É tempo de fechar as brechas e restaurar os muros. Pastor, por que eu estou sem azeite? Por que eu estou frio? Por que eu estou já adormecido? Por que eu estou cansado? Eu não consigo eu não consigo restaurar aqui o meu azeite. Eu me sinto tão distante do Senhor, a minha vida está assim, fraca, longe de Deus. Por quê? Porque tem brechas abertas na sua vida, porque os muros foram destruídos pelo inimigo. Sabe por quê? Porque nós demos lugar para que o inimigo agisse. A Bíblia fala que o diabo ele não pode agir na sua vida. Preste atenção, o diabo não tem poder na sua vida. Inclusive a Bíblia fala que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Mas ele tem um jeito que ele pode agir na sua vida. Você sabia que o diabo tem um jeito? Peraí, pastor, você falou que ele não pode, mas agora ele pode? Ele não pode, a não ser, vírgula, que você der legalidade para ele agir. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, fica buscando brechas para que possa tramar algo contra nós. Então ele só vai entrar quando você dá brecha, quando você dá legalidade para ele agir. Se você não der legalidade, amém, mas quando você dá legalidade, ele destrói os seus muros, as suas portas são queimadas. A Bíblia fala lá que Neemias, meus irmãos, ele era o copeiro de um rei, era uma pessoa que servia simples um rei, mas Deus levanta ele, porque Deus fala para ele: olha, o meu povo se esqueceu, se afastou de mim, a minha nação está destruída, Jerusalém estava destruída, estava com os muros destruídos, com as portas queimadas. Então Deus convoca ele e fala: olha, levanta e vai lá e restaura os muros, meus irmãos, porque os muros significam o quê? O que é você colocar um muro, meus irmãos? É você ter proteção, amém? Quando você está com um muro alto, quando você fecha o muro, você está dizendo: eu estou protegido dentro desse muro. Quando você coloca um muro, você delimita, você fala: essa área é minha, ninguém pode passar por aqui, porque tem um muro que fecha. Então o muro significa, meus irmãos, proteção, significa que você está dando limite. Muro significa disciplina. Eu vou erguer os muros porque eu quero buscar ao Senhor em todo tempo. Cuidado com as brechas que nós temos dado. Deus fala lá em Ezequiel 22:30 que Deus procurou um homem na terra que pudesse se colocar na brecha para o povo dele, que pudesse buscar, que tivesse com o coração voltado. E ele fala que ele não achou ninguém. Preste atenção aqui. Quais são os pecados de estimação que nós temos? Quais são as brechas que nós temos dado? E que o nosso muro se tornou destruído, ou que as nossas portas foram queimadas pelo inimigo? Quais são as brechas que nós precisamos fechar hoje? Pecado, meus irmãos, tem nome. Inveja tem nome. Orgulho tem nome. Pecado da prostituição tem nome. Pornografia tem nome. Engano, mentira, tudo acusação tem nome. Nós precisamos trazer a realidade dos nossos pecados e confessar diante do Senhor, e se arrepender diante de Deus, e pedir para que os nossos muros sejam reconstruídos diante do Senhor. E eu coloquei uma frase ali que eu quero falar com vocês, que se chama arrependimento e consagração. Põe lá para mim isso. O povo, meus irmãos, que estavam distantes do Senhor, o povo já não tinha mais azeite na lamparina.
O povo já não tinha mais preparo nenhum, eles estavam distantes do Senhor. Neemias, a primeira coisa que ele faz, meus irmãos, a Bíblia fala que ele ora, que ele jejua, que ele entra em consagração ao Senhor, e a Bíblia fala que durante dias ele chora diante de Deus, e ele fala: Deus, perdoa o pecado dos nossos antepassados, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, os nossos muros estão destruídos, é porque nós demos legalidade para o inimigo, os nossos muros estão destruídos, porque nós demos legalidade para o diabo. Então ele disse: Senhor, nós nos arrependemos. Ele disse: Deus, não vai ser um trabalho fácil, Senhor, mas ele fala: Senhor, nós vamos levantar com uma mão, nós vamos levantar a espada, Senhor, para defender contra os inimigos, mas com a outra mão nós vamos trabalhar na obra do Senhor, nós vamos ser aqueles que vai fazer a vontade do Senhor. Meu irmão, mesmo que o inimigo tenha destruído, essa manhã o Senhor fala que é manhã de arrependimento, que é manhã de conserto, meus irmãos, que é manhã de consagração, de você buscar ao Senhor verdadeiramente e falar: Senhor, os meus muros serão reconstruídos em nome de Jesus. Olha, eu estava distante do Senhor, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que você pode voltar à presença dEle, que você pode se arrepender dos seus pecados, que Ele conhece o seu interior e que Ele quer habitar na sua vida poderosamente, que Ele quer reconstruir os muros, quer fechar as brechas, porque Ele continua sendo Deus das nossas vidas, aleluia, Ele continua sendo o Senhor. Oh glória, aleluia, glória ao Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, quarto ponto que eu queria tratar aqui é: quem não vigia perde a hora e fecha a porta. Quem não vigia perde a hora e fecha a porta. As imprudentes chegaram com azeite, elas foram comprar, mas foi tarde demais, porque a porta já estava fechada. Não deixe, meus irmãos, para a última hora, não deixe para amanhã, não deixe para outro tempo, não busque a Deus hoje, vigie hoje. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, meus irmãos, é o que Jesus falou para aquelas 5 virgens imprudentes: eu não as conheço. Vai ser muito triste se um dia o Senhor virar e falar assim: eu não os conheço, eu não a conheço, eu não o conheço. Mas elas eram aquelas virgens que estavam aguardando, preste atenção aqui, meus irmãos, eu vou encerrar. Elas eram aquelas que estavam aguardando também. Elas eram aquelas que levaram as suas lamparinas com óleo. Tinha um pouquinho de óleo, estava caindo, tinha um restinho ainda de óleo. Elas eram aquelas que tinham um pouquinho de óleo, mas com o tempo foi passando, e o óleo foi se acabando, o azeite foi se encerrando. Tome cuidado, meus irmãos, para que na caminhada nós não vamos nos esquecer do Senhor. Se nessa manhã Deus está, meus irmãos, te advertindo, está falando comigo, com você, é porque é tempo, o Senhor está voltando, Ele está dizendo: o Senhor está à porta, então se preparem, porque aquelas mulheres também que desejavam o noivo, elas queriam entrar para o noivo, elas estavam aguardando o noivo, mas o Senhor disse para elas: eu não vos conheço. Apocalipse capítulo 3 versículo 20, Deus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. O Senhor está à porta, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que Ele está batendo, e nós precisamos abrir a porta do coração para o Senhor entrar. Que nessa manhã você convide o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para morar com você, que você convide o Senhor Jesus para habitar no seu interior. Convide o Senhor, meus irmãos, fale para Ele: Jesus, eu convido o Senhor para habitar, faça morada hoje, Senhor, venha, Senhor, ceia comigo. Encerrei com uma frase dizendo: não basta estar na igreja, é preciso estar na presença. Amém, meus irmãos?
Não basta apenas estar na igreja, é preciso estar na presença do Senhor. Não é só aqui, meus irmãos, mas é todos os dias. Você não se desconverte quando chega meio-dia e meio aqui no relógio. Você não se desconverte na segunda-feira. Você não vira mundano na terça-feira. Você não vai adorar outros deuses na quarta. Não. A Bíblia fala que a presença do Senhor tem que estar constante na sua vida. Você tem que desejar estar com óleo. Você tem que desejar servir ao Senhor com todo o seu coração. Você tem que desejar viver para o Senhor. Pastor, eu sou esse que quer viver para o Senhor. Meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Então busque mais ao Senhor. Pastor, eu preciso de ajuda. Como que eu faço? Meu irmão, nós estamos dispostos a te auxiliar. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Viva uma vida para o Senhor e caminhe com o Senhor. Não basta estar apenas na igreja, é preciso estar na presença do Senhor. Aleluia. Será um dia maravilhoso quando o Senhor Jesus voltar. Será maravilhoso aguardar a volta do Senhor. A Bíblia fala que aquelas 10 estavam aguardando o noivo. Estavam se preparando para o noivo. Mas a Bíblia relata que o noivo demorou. E porque o noivo demorou, elas cansaram e adormeceram. Que nessa manhã o Senhor possa nos despertar desse sono, amém, meus irmãos? Porque o noivo vai vir. Ele está à porta, meus irmãos. Ele está voltando e nós precisamos desejar, porque vai ser lindo o encontro com Ele. Vai ser lindo o encontro, mesmo que você fique na expectativa, mesmo que você fique no desejo, mesmo que o seu coração está com ansiedade, aguarde ansiosamente para o encontro com o noivo, aguarde ansiosamente, porque Ele virá, Ele é fiel, amém, meus irmãos? Aleluia! Lembrei aqui que eu falei, você não estava aqui, meu amor, de manhã, no primeiro culto, falei quando nós casamos, estava atendendo a irmã lá, quando nós casamos, no dia do meu casamento, meus irmãos, na entrada da igreja, a igreja estava linda, foi um dia muito especial, o dia mais lindo da minha vida, e eu estava aguardando a minha noiva, a minha pretendida, 23 anos atrás, eu estava lá esperando, só que não falaram, Paulinha foi com um vestido lindo, maravilhoso, mas tão delicado, rasgou o vestido dela, meus irmãos. Rasgou uma parte do vestido e alguém foi querer costurar na entrada da igreja, entendeu? Só que ninguém falou assim para o noivo, aguarda antes de entrar, entendeu? Falaram para o noivo, entra logo. E aí eu fiquei, meus irmãos, plantado, parecendo um poste lá, esperando a minha noiva, lembra? Uns 10, 15 minutos, foi até, sei lá, foi até mais, né? Foi mais. E a orquestra tocando lá, e eu lá assim... E assim, palpitando, imagina, com 20 anos de idade, meus irmãos, palpitando, e cadê a minha noiva? E cadê a minha noiva? Minha noiva não veio, meus irmãos. E alguém tentou costurar, e depois de muitos minutos, vem a noiva lá, sai uma fumaça, abre as portas, e estava a noiva linda lá. E veio ao encontro, e nós nos encontramos, e eu lembro que nós falamos, ela falou no meu ouvido, agora eu sou tua esposa, nós somos uma só carne. Eu falei, eu também, estamos juntos. Nós entramos naquele encontro maravilhoso, e eu fico pensando, puxa vida, nós estamos ansiosamente aguardando o nosso noivo, o esperado, o Senhor Jesus, e vai ser tão maravilhoso, vai ser tão lindo, vai ser tão especial, porque vai ser o encontro da nossa vida, meus irmãos. Nós vamos aguardar, vai ser lindo esse encontro, mas para isso nós precisamos aguardar, estar ansiosos para esperar a vinda do Senhor Jesus. Ele está preparando, a Bíblia fala que Ele está preparando uma morada, Ele está preparando, meus irmãos, um edifício, conforme diz a palavra do Senhor, e nós temos que estar sendo, meus irmãos, aguardando Ele ansiosamente, com o óleo, com a presença do Senhor, na presença do Senhor. Deus, Ele é fiel. Fique de pé, por gentileza, meus irmãos, por favor. Fique de pé. O Senhor faz uma advertência hoje, não só para 5 imprudentes, mas o Senhor faz uma advertência para as 10 virgens hoje.
O Senhor faz uma advertência para todos nós que estamos na casa dele hoje, amém, meus irmãos? A advertência deles é para que não durma, meu irmão, na hora que ele está chegando. Não fique frio na hora que não é para você ficar. Não perca, meus irmãos, o tempo. Não, hoje é o tempo de você buscar ao Senhor. Nessa manhã hoje é o tempo de você voltar à origem, à essência e falar: Senhor, eu quero encher a minha vasilha com a tua presença, amém, meus irmãos? Que você, nessa oração, você coloque o seu coração diante do Senhor, que você coloque a sua vida na presença do Senhor, que você fala: Jesus, eu desejo mais e mais do Senhor hoje. Jesus, eu quero mais da tua presença. Jesus, eu quero mais do Senhor, eu quero mais, eu desejo mais, eu preciso mais do Senhor, e nós vamos buscar a face dele, amém, meus irmãos? Se você está na categoria daquelas 5 imprudentes, que não prepararam o azeite, que acabou, que nessa manhã o Espírito Santo, ele possa renovar a sua vida hoje, amém? Se você está na categoria daqueles que está com os muros caídos, pastor, o pecado tem me dominado, nessa manhã o Senhor quer perdoar você os seus pecados. Se arrependa, se coloque na presença do Senhor, e que você tenha os muros reconstruídos. Pastor, eu tenho dado brecha em algumas áreas da minha vida, eu tenho visto o inimigo fazer festa. Meu irmão, fala: Senhor, hoje eu quero fechar essas brechas em nome de Jesus, eu quero estar na sua presença, amém? Feche os teus olhos então, vamos orar ao Senhor, vamos orar ao Espírito Santo de Deus, vamos adorar a Ele que é vivo. Senhor, obrigado por tua palavra, Jesus. Obrigado, louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, por esse tempo, Jesus, nós agradecemos, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está à porta, meu Deus, e que será um encontro maravilhoso, meu Deus, quando nós nos achegarmos diante do Senhor, ó Pai, será um encontro maravilhoso, ó Pai, quando nós estarmos, Senhor, diante da tua presença, Jesus. Perdoa os nossos pecados hoje, meu Pai, perdoa as nossas fraquezas, Senhor, todas as brechas que nós demos, Senhor, que o Senhor perdoe hoje em nome de Jesus, Pai. Nós chegamos até o Senhor com um coração de arrependimento, Senhor. Meu Deus, nós chegamos com um coração arrependido diante da sua presença, e eu te peço, Senhor, cura, Pai, os nossos muros, Senhor, sara, Senhor, sara, Pai, sara, Senhor, Pai, a nossa geração, meu Deus, Senhor, a tua igreja, Pai, tem desejo do Senhor, ó Pai, eu desejo hoje do Senhor, ó Pai, muito mais do que ontem, Senhor, eu preciso hoje do Senhor, muito mais do que ontem. Vem, ó Espírito Santo de Deus, vem, ó Espírito Santo de Deus, vem, ó Espírito Santo de Deus. Eu preciso do Senhor hoje, Jesus, eu preciso do Senhor, ó Pai. Nós estamos aguardando um encontro com o noivo, Senhor. Ora vem, Senhor, Pai, ora vem, Senhor, Pai. Encha hoje, Pai, as nossas lâmpadas, Senhor, as nossas lamparinas, Pai, sejam cheias do Senhor, ó Pai, sejam cheias da tua presença, Senhor Jesus, sejam cheias, Senhor, cheias, Senhor. Renova hoje a tua igreja, Senhor, renova hoje o teu povo, Jesus. Renova-nos hoje, ó Pai, porque o Senhor é fiel, ó Pai amado. Renova-nos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Aleluia, Jesus, Pai. Renova-nos hoje, Jesus. Estão acesas. Aleluia, Jesus, venha nos encher hoje, Pai. Enche-nos hoje, ó Pai. Só estou esperando. Oh, aleluia, Jesus. O barulho dos seus passos em direção à porta. O noivo está à porta, igreja. Aleluia. O noivo vem. Só bater que eu Vou abrir para você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem
vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, Senhor. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só, Senhor. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Declara isso. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, Senhor. Vem, vamos, Senhor, dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Eu não esperava. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar. tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Meu noivo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Aleluia! Vamos dançar o Maranata, Maranata. Senhor Jesus, ó Pai, estamos ansiosos por Tua presença, Jesus. Renova-nos hoje nessa manhã, Jesus, que possamos sentir a Tua presença, Pai, quando nós conhecemos o Senhor, ó Pai. Que o Senhor renove, Pai, o azeite, Jesus. Não deixa faltar, pelo contrário, Senhor,
Se tinha pessoas aqui nessa manhã, Pai, distante do Senhor, essa manhã, manhã de reconciliação, Senhor, é manhã de renovo, Jesus, é manhã, Senhor, de nós vivemos as experiências novas com o Senhor, ó Pai. Jesus, venha sobre nós, ó Pai, venha, ó Espírito Santo, sobre a Tua igreja, Senhor, venha, ó Espírito Santo, o poder do Senhor seja derramado sobre nós hoje, Senhor. Nós desejamos mais o Senhor, ó Pai, desejamos mais a Tua presença, Jesus, queremos mais do óleo, Senhor, queremos mais, Senhor, estar preparados diante do Senhor, ó Pai. Aleluia, Jesus, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, sobre a Tua igreja, Jesus, vem sobre a Tua igreja, Pai, nos olhos, vem, Senhor, imaginava, vem sobre a Tua igreja hoje, ó Pai, derrama sobre a Tua igreja o Teu óleo, Pai, que era linda, derrama sobre nós hoje a Tua presença. Esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão, que você esteja preparado para a volta do Senhor, amém? Como igreja nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo continue te enchendo cada dia mais e mais. Seja cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Espírito Santo, meu irmão. Decida viver para o Senhor, decida viver uma vida nova com o Senhor. Se você entrou aqui hoje pela primeira vez e falar, eu quero entregar minha vida a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor hoje, meu irmão. Não deixe para amanhã, fala, Jesus, faça morada, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor, meu irmão, fala com Cristo, fala, Senhor, eu quero viver um tempo novo com o Senhor, porque Ele está à porta, aleluias, amém? Deus abençoe a sua vida, poderosamente, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Eu falava aqui no encerramento do primeiro culto, não ouça as vozes do inimigo, dizendo que você não vale nada, o pastor pregou tudo isso, mas não, está decretado o meu fim, eu sou isso, aquilo, não. Quero dizer para você, olhar nos seus olhos e dizer, você é uma pedra preciosa aos olhos do Senhor. Você é especial diante do Senhor. Não deixe o mundo, não deixe o inimigo dizer o contrário, não, você é especial para Deus. Quero declarar, você é uma pessoa abençoada em nome de Jesus, amém?